Pessoal, aqui eu acabei de pegar da impressão. O que eu tô fazendo? Tô raspando tudo as imperfeições. Eu uso um estilete, tá vendo? Para tirar todas as imperfeições. Dá pra fazer na lixa, mas o estilete ele tira mais as camadas que fica sobressalente, né? Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, pessoal? Então aqui já tô colando, né? Fazendo a parte da montagem. O importante é vocês fazerem tudo colar certinho. Passando a cola, tá vendo? É pouca cola, não passa muito não. Já colocando um pininho de para poder fazer a fixação. Eu vejo que está tudo certinho nos dois lados. A cola, vocês não usam muito, usa pouco. Vocês dando uma olhadinha, só nas bordas da peça. Passa pouca cola, não muito. Aí vocês vêm com a parte que vai ser colada. E o importante é que vocês centrarem certinho a peça, para não ter problema. Então vocês vê as duas partes, né? Eu costumo ver de uma parte de cima, de baixo, ver se tá tudo certo. Segura bem, porque essa cola não, às vezes não gruda instantaneamente, tem que segurar um pouquinho. Aí colou, vou dar uma olhadinha, ver se tá tudo certo. Ver se tá tudo nas faces corretas, né? E vou analisando. Tá tudo certo? Ok. Essa parte aqui, ó, é a parte do nariz. Eu vou lixar a peça. Isso que eu peguei uma espátula da minha esposa, né? Tanto é, vocês podem usar lixa de unha, o que vocês tiverem aí, né? Lixei certinho. Vi se tá tudo certo, se tá encaixando totalmente correto, né? Encaixou, beleza. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, vou fazer um furo nessa parte aqui. Pra que eu vou fazer esse furo? Eu vou colocar um chumbo, aquele chumbado de pesca mesmo, para poder igualar o centro de gravidade da aeronave, que é o CG, né? Por que eu faço isso? Porque se eu colocar a aeronave com um trem de pouso, o que vai acontecer? Ela vai pensar para trás. Eu colocando chumbo na frente ali, a aeronave vai ficar certinho o peso dela. Importante vocês fazerem isso também. Um chumbinho de pesca mesmo, tá vendo? Eu tô correndo o vídeo aqui para agilizar para vocês verem. Eu vejo certinho furação, corto o chumbo certinho, o tamanho do furo. O importante também é vocês colocarem certo esse chumbo lá dentro para não ficar fazendo barulho. Isso é o importante da aeronave, né? Aí vai de vocês, pode colocar chumbo, tem pessoas que colocam pedacinho de porca, pedacinho de ferro, mas o chumbo é o ideal. O chumbo que eu achei aqui que ele é bem maleável, eu consigo acertar ele certinho e o peso dele também, né? Ele é uma peça pequena e pesada. Vou acertando aqui. Se precisar dar uma acertada, uma ajustada, a gente tem que ajustar. Que nem aqui o chumbo, eu tive que fazer esse outro furo aqui, porque na hora de encaixar a peça o chumbo ficou meio para frente, né? Então eu tô acertando ele. Então vou acertando o chumbo dele aqui. O importante é ficar bem certinho, né? Se precisar dar uma batidinha, a gente bate, ó, tá vendo? Vai acertando certo. O importante é vocês encaixarem totalmente certinho a peça para não ficar um zoão, né? É tudo bem que artesanal, entendeu? Vocês vão ter, usando as ferramentas que vocês têm aí. No começo é meio complicado, né? Mas vai acertando. Dá uma batidinha na mesa, vai acertando, vai ajustando, até ficar corretamente certo, né? Se precisar cortar, a gente vai cortar um pouquinho, pedacinho, ó. Corta o pedaço pra cá, até ele acertar na furação que tem na outra parte. Isso é o procedimento que vocês têm que fazer para deixar o centro de gravidade correto da sua aeronave. Ah, legal. Lembrando aqui também, vocês têm que passar uma cola para a chumbada não ficar caindo. Lixa bem, ó, todas as arestas, os cantos que tem da peça. E isso aqui impede muito de não ficar aqueles vão que tem. Então vocês lixando certinho aqui, na hora que você fizer a montagem na peça, a peça vai ficar correta. Vocês vão precisar usar menos massa possível, né? E vamos lixando. Lixa certinho aqui. No caso que eu peguei uma espátula da minha esposa mesmo de chapéu, ó, foi uma boa ferramenta.
Vocês podem encontrar em qualquer lugar, baratinho essa peça. Passo cola novamente aqui, em volta do chumbo, né? E esqueci de falar pra vocês, esse chumbo aqui é aquele chumbadinho de pesca, né? O que eu uso também aqui é o bicarbonato de sódio. O que acontece? Vocês pingando a cola mais o bicarbonato de sódio, ele vai criar uma resina. Então o que acontece? Vai fixar muito bem o chumbo aqui na peça, né? Então ele fica bem fixo e não vai ficar fazendo barulho. Tiro todas as partes aqui da cola, que ficou em excesso, né? E vocês sabem, né? Aquela parte que vocês fazem impressão sempre fica uma parte de plástico. O importante é vocês tirarem bem, lixa bastante. E o segredo mesmo da parte aqui da montagem, de ficar uma peça bacana, ficar uma peça bem certinha, é você lixar. Não tem que ter preguiça de lixar não. Coloquei, ficou legal? Ah, beleza. Não ficou sobressalente, nada, ficou certinho. As peças tá batendo legal. O importante é vocês analisarem bem. Analisa certinho, beleza, deu certo. Agora vem com a cola. Passa a cola, não exagerando muito na cola também, coloca pouca cola. Vou fazer a união das duas peças. E lembrando, essa cola é com a cola instantânea, ela gruda rápido. Então vocês têm que analisar, ó, as arestas certinho, beleza. No caso que eu usei um alicatinho que eu tenho aqui de pressão, ele para segurar a peça, mas vocês podem segurar com a mão mesmo, prender certinho. Ó, pra vocês terem uma ideia, a peça já praticamente já grudou já. O importante é ela ficar bem certinho, bem saliente ali. Então, se vocês derem uma olhada, ó, eu venho com a cola agora de novo, passo a cola nos vincos, né, que ficou da peça, espalho bem essa cola. Aí eu venho com o bicarbonato de sódio, eu jogo bem pouquinho, porque o bicarbonato de sódio ele vai virar uma resina, né? Praticamente uma resina por cima ali. Aí já vai evitar bastante vocês usarem a massa, né? E o legal, porque é instantâneo, você jogou o bicarbonato de sódio, na hora já solidifica e você já pode vir com uma lixinha aí e lixar, ó. Eu tô usando também uma lixinha de unha. Tá vendo? Bem certinho. É claro, né? Depois se vocês virem aí, se sobrou alguma coisinha, algumas partes ali que não tá certo, você pode vir com a cola, joga um bicarbonato de sódio e solidifica na hora, você vem lixando. É excelente. Quem não conhece a técnica aí, é uma dica que eu dou pra vocês aí, ó, bicarbonato de sódio mais a cola instantânea. É excelente para poder fazer essa parte de serviço aí, ó. Que nem no caso aqui, ó. Essa parte aqui, ela ficou, na parte da impressão, ela não ficou bacana. O que eu fiz, ó? Tô passando uma colinha. Vejo todas as partes aqui que tá saliente, que não bateu legal. Vem com a cola, passo a cola instantânea. Vem com bicarbonato de sódio. Jogo pouco, espalho bem essa cola. Pra não ficar muito alto, né? Aí eu pego um pouquinho de bicarbonato de sódio e vem jogando, vem salpicando em cima, né? Bem pouquinho mesmo, em cima dos vincos que ficou. O importante é você jogar bem certinho. Aí jogou ali, bem nos vincos que ficou da peça. E vem com uma lixinha na hora, você já pode lixar já, porque é instantâneo. E isso daí vocês vão economizar tempo e dinheiro também, né? Porque vocês vão usar, não precisa ficar usando massa, porque o bicarbonato de sódio é barato. E a cola instantânea não é muito cara, então é um custo-benefício bom que vocês têm, né? Mas o importante mesmo é lixar. Lixa bem, tira todas as imperfeições. Se precisou ficar algumas falhas, vocês vêm com a cola de novo, passa a cola, joga o bicarbonato de sódio. E é isso aí, ó. Pra vocês verem, fica uma peça lisa, né? Tampa todos os furinhos certinho.
Ó, agora eu vou passar uma cola de novo. Eu percebi que ficou uns vincos aqui. Pra vocês verem que é rápido. O importante é isso aí que eu tô fazendo, espalhar bem a cola. Só na parte do... onde vocês vão precisar colar mesmo, dar o acabamento, né? Pega um pouquinho de bicarbonato de sódio e vai jogando por cima. Joga, espalha bem. Igual eu falei, é rápido, é instantâneo. Você jogou a cola, jogou o bicarbonato de sódio, ele vira uma resina. Aí você já pode vir com uma lixa e vem lixando. O importante é isso daqui que eu tô fazendo. Lixa, passa, espalha bem a cola. Por que você tem que espalhar bem a cola? Senão, se na hora de você jogar o bicarbonato, ele vai criar uma... como se diz? Uma saliência muito alta. E vocês não vão conseguir tirar depois na lixa, vai dar muito trabalho. Jogando um pouquinho, ó, é muito fácil, ó. Joguei o bicarbonato de sódio, vem com uma lixinha, já tira todo o excesso. É muito rápido mesmo. Vocês vão economizar tempo e dinheiro. E para quem está começando agora também nessa parte da impressão 3D, vocês que não tem cliente ainda, tem que economizar, né? E essa foi uma técnica que eu achei da parte do bicarbonato e mais a cola que dá resultado. É muito bom, é prático, você vai ganhar tempo e não ficar caro ficar gastando muito com massa, né? O importante é isso aqui, ó, lixar. Passei a cola, lixa bem, tira todas as imperfeições. Ah, ficou um restinho, um pedacinho aqui, vem com a cola de novo. Pouquinha cola, lembrando que é pouca cola. Espalha bem. E vem com um pouquinho de bicarbonato, ó. É bem pouco mesmo, né? Quanto menos você colocar, é melhor. Porque você vai ter menos trabalho de poder lixar. Ó, precisou, jogo mais um pouquinho. Vou espalhar bem de novo. Aí vem com um pouquinho de bicarbonato. E vou jogando por cima. O importante é isso, você olhar certinho, onde precisa mais de cola, você joga mais um pouquinho de cola, né? Tá vendo, ó? Faltou um pouquinho de cola. Analisa certinho. É que a cola assim, a cola instantânea ela não seca na hora, mas você jogando bicarbonato já vai secar na hora. Então, aqui faltou um pedacinho, joguei mais um pouquinho. E agora é instantâneo. Você jogou o bicarbonato, seca na hora. Tá, lembrando também, pessoal, vocês vão fazer esse tipo de serviço, usa máscara, porque na hora que você joga o bicarbonato, ele cria uma reação, tá? Agora já posso lixar. Lixei certo. Vem com uma lixinha de unha mesmo. Se vocês usarem outro tipo de lixo também é bom, mas o legal é você usar uma lixinha de unha. Agora tô tirando aqui, ó, bem certinho com um outro tipo de lixa. Tô raspando. E para vocês verem, o bicarbonato ele é fácil de soltar, né? Vocês passam uma vez, uma, duas, três vezes a lixa ali que ele já vai soltando tudo. Então, para esse tipo de serviço aqui, na parte da união das peças e fazer o preenchimento que fica os vincos, eu indico muito a parte da cola instantânea mais o bicarbonato, porque dá resultado, é rápido, prático, não é caro. É assim, é um trabalho bem que vocês têm que ter paciência para fazer. Se vocês quiserem um resultado bom, um resultado que seu cliente vai poder ver, falar, bonito, né? Gostei do serviço. Tem que gastar tempo ali lixando. E o legal também que eu faço, é uma dica aí que eu vou passar para vocês. Os nossos olhos, ele consegue ver as imperfeições, mas o nosso toque ali, na parte do dedo, é que eu sinto mais as imperfeições, né? Você passando o dedo assim na parte de uma saliência que está muito áspera, ou se não ter alta, você sente. Aí o que você pode fazer agora? Você vem com um estilete,
vem tirando. Tira todas as imperfeições. Certinho, tô analisando, tá vendo? Ó? Passei o dedo ali, senti que tá alto aqui. Eu venho com o estilete, ó. O estilete vai servir como nivelador. Consigo tirar mais essa parte aqui da cola, né? Com bicarbonato, ó. Aí ele vai tipo nivelando essa parte. Vocês fazendo dessa forma, vem passando o dedo em cima da sua peça. Aí você vai sentir que tá alto, raspa de novo. É um trabalho chato? Sim, é um trabalho chato. Porém, depois no final você vê o resultado. Ó, precisou passar uma lixinha aqui. Sentir que tá um pouquinho aqui mais alto, ó. Tem que passar a lixa. Raspa bem mesmo, vai tirando. E isso daqui que é o resultado final. Porque não adianta você pegar a peça. Fiz a peça lá, vou jogar uma tinta já. Meu, vai ficar uma porcaria. Desculpa pra tá falando dessa forma, mas o importante mesmo é você tá lixando. O essencial do seu acabamento da sua peça é o lixamento. Igual eu torno repetir de novo, é um serviço chato de fazer? Sim, é chato, demorado. Porém, isso daqui que vai contar tudo. Que não adianta agora você pegar aqui, ó. E eu tô lixando essa peça. Enquanto não tirar todas essas imperfeições, ó, e jogar já um primer por cima, ele vai ficar ruim. Lixo de novo aqui, ó, que nem o nariz eu percebi que tá com probleminha, tá com mais alto. Venho lixando toda a peça, todas as imperfeições. Porque na hora de jogar meu primer aqui, ele vai ficar certo, vai ficar correto, né? Precisou raspar, lixar, lixa mesmo, sem dó mesmo. Ó, igual eu falei, o dedo é o nossos olhos. Ó, que você vai passando o dedo ali, vai sentindo que tá mais alto, analisa bem sua peça e vai lixando. Que nem nos cantinhos, que você não consegue passar uma lixa normal, pega a lixinha de unha, ó. Com a lixinha de unha aí você consegue tirar todas as imperfeições, consegue raspar legal, ó. E tem que lixar mesmo, sem dó. Não é fácil, é complicado, demorado, mas tem que usar as técnicas da parte de lixagem. Para quem pratica essa parte aqui da impressão 3D sabe, né? Que da parte do filamento, a peça não sai certinha, você vai ter que lixar mesmo. Eu mesmo, às vezes, eu demoro 3, 4 dias para poder lixar uma peça. É complicado. E as técnicas que eu consegui foi essa daí, ó. Usando a lixinha de unha. O estilete ajuda muito bem também. Eu raspo ele certinho, ele sai bastante. Mas não é todos os casos que tem que usar estilete, né? Sempre usa uma lixinha também de unha. Ou a lixinha normal também. E a base de tudo mesmo, para você deixar uma peça boa, é a parte da lixagem. Lixar toda a peça primeiro, antes de passar seu primer. Então, se precisar lixar a peça